Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. O meu nome é Christopher e eu tô aqui para compartilhar contigo um conhecimento sobre Photoshop, mais específico hoje sobre manipulação para redes sociais. Pessoal, os vídeos que eu tenho trazido para vocês sobre manipulações para redes sociais têm repercutido muito bem, quer dizer que vocês curtem esse conteúdo e é claro que eu me sinto incentivado para trazer cada vez mais conteúdos desse jeito para você. Hoje nós vamos fazer uma imagem para hambúrguer, uma hamburgueria ou algum bar, alguma coisa que ele traga o hambúrguer como prato principal, ou seja lá, vai fazer algum combo, alguma promoção, algo assim, e vai trazer o hambúrguer como parte dessa promoção. Então nós vamos colocar o hambúrguer, as batatas fritas e também uma garrafa para complementar ali como se fosse um combo, beleza? Então essa arte que você está vendo na tua tela nesse momento é o que a gente vai construir desde o princípio até o projeto final ali para que você consiga entender o processo, os efeitos que eu vou utilizar, eu vou dar algumas dicas durante o procedimento. Então se você quer entender mais sobre essa manipulação, é claro, já deixa aqui embaixo o seu like e se inscreva no canal também para receber mais vídeos como esse. Bora lá? Então pessoal, para começar, nós temos esse conjunto de imagens que eu vou deixar no link fixado, aqui no comentário fixado para vocês baixarem e fazerem essa manipulação do zero comigo, beleza? Então vamos começar aqui com a nossa mesa. Nós temos todos esses assets, vamos colocando eles um por um e eu vou explicando por que eu vou utilizar cada um deles. Então pessoal, é aqui que vai ficar a nosso objeto principal, né? Nosso conjunto de objetos. E o que a gente vai fazer? A gente vai usar essa mesa um pouco maior aqui. A gente vai dar uma aumentada nela aqui e segurando o Shift, olha, eu vou dar uma aumentada bem grande nela, e segurando o Shift, eu vou clicar e arrastar para baixo aqui, para deixar ela numa perspectiva um pouco mais deitada, olha só, perfeito. Aqui ela tá mais ou menos nos 65% ali da tela, então tá num número bem bom, né? E é o seguinte, eu vou tirar esse fundo agora com uma seleção, eu vou basicamente selecionar aqui, 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 e aqui. Por que eu não vou fazer uma seleção quadrada simplesmente aqui? Porque eu quero deixar um desfoque ali nas pontas e eu vou utilizar uma ferramenta aqui nativa do Photoshop que é bem simplesinha, bem fácil. Vocês já vão ver. Então, fiz a minha forma, clico em cima aqui desse íconezinho da minha camada, segurando o Ctrl, que ele vai fazer a seleção para mim, olha só, já fez a seleção ali, show de bola. Agora, eu desabilito a minha camada da forma, como eu já fiz a seleção com ela, clico em cima da mesa, e eu clico aqui nesse íconezinho da bandeirinha aqui, né, do retângulo aí com a bolinha. Pronto, ele criou uma máscara. Olha só que o que acontece, essa máscara ela tá muito dura. Pode ver que nessa região aqui, ó, tem um pouco de desfoque. Então, quer dizer, automaticamente que não pode ter uma borda totalmente reta, porque ali tem um desfoque. E a transição desse plano para o plano de trás, quer dizer que também tem que ter um pequeno desfoque ali para ficar mais realista. Então, selecionado esse aqui, essa máscara da camada, não em si a camada, nós vamos vir aqui em propriedades, olha só. E o que eu vou fazer agora? Vou aumentar um pouquinho a difusão. Olha só como aqui ele já fica bem suave, né? Perfeito. Dou um Ctrl 0 para voltar à visualização normal. Excluo a minha forma. E eu vou trazer a foto do bar ali atrás, por baixo da camada da minha mesa. Olha só, eu vou deixar ele mais ou menos aqui. Aqui assim, mais ou menos. Aumentar ele bastante. E olha só, prontinho. Vamos transformar essa mesa aqui num objeto inteligente já com a máscara, para ficar mais fácil de mexer caso a gente precise depois. Vou excluir essa camada que já vem no Photoshop por padrão, no projeto. E aqui, olha só que legal. A partir desse momento eu vou começar a fazer a ambientação dos itens, olha só. Então eu vou pegar a paleta de cores que está aqui no fundo, né? E vou passar direto para a minha mesa. Então eu vou começar a aplicar aqui uns equilíbrios de cor, por exemplo. Venho aqui embaixo nos ajustes de camada e clico em equilíbrio de cores. Pode ver que lá atrás as sombras ela tem um peso muito grande do azul. E também tem cores vibrantes como o vermelho e esse azul bem fluorescente aqui, né? Esse azul bem realçado. Perfeito, então agora a gente vai então nos tons médios trazer um pouco mais de azul, um pouco mais de ciano. E nas sombras, vamos ver o que a gente consegue fazer aqui. Fazer a mesma coisa, ver se fica muito. Tem que lembrar, ó, eu tô mexendo e ele tá mexendo também no meu fundo. Então eu tenho que lembrar
de fazer esse clipping aqui. Olha só, quando eu clico aqui, ele aplica só na camada que está diretamente embaixo. Olha só que ele está com um íconezinho aqui. Perfeito? Feito isso, então a gente continua mexendo. Até ver um ponto ali que fique bem legal, bem parecido com o que está lá atrás. Mexendo no realce um pouquinho. Colocar um pouco de vermelho, de amarelo. E olha só a diferença que já deu, a gente já conseguiu mesclar muito bem o fundo da imagem com essa mesa que a gente acabou de colocar. Perfeito. Agora aqui no bar, eu vou adicionar um pouco de desfoque gaussiano, aqui nos filtros, né? Vem aqui, desfoque gaussiano. Olha só que maneiro. Vamos adicionar uns 6 pixels mais ou menos, só pra gente começar por enquanto. O que eu vou fazer agora? Eu vou trazer a minha tábua, olha só. Essa tábua aqui vai ser onde vai ficar o hambúrguer e as batatas fritas, beleza? Show de bola, pessoal. Agora, pra gente se identificar melhor nessa imagem, eu vou colocar duas linhas aqui, né? Vou colocar uma central na horizontal e eu vou colocar uma central também na minha vertical. Olha só. Então a gente sabe que teoricamente teve que ficar nessa altura aqui o hambúrguer, porque é o ponto central, é o ponto que eu mais quero chamar atenção dentro da minha imagem. Beleza? Perfeito. Olha só. Agora a gente vai ter que fazer um recorte. Para fazer esse recorte dessa tábua, eu vou abrir esse objeto inteligente. Como eu importei uma imagem para dentro do Photoshop, automaticamente, se não tiver mexido nas configurações, ela vai transformar aquilo em um objeto inteligente, para não perder as características de origem dessa imagem, né? Por exemplo, clico 2 vezes aqui em cima desse ícone, olha só, desse íconezinho aqui, dou um OK, e aqui, o que alterar aqui dentro desse projeto teoricamente, pode ver que abriu aqui tábua.jpg, ele vai alterar diretamente aqui na minha principal. É para isso que a gente utiliza os arquivos inteligentes. Perfeito, pessoal. Agora eu dou 2 cliques aqui para liberar essa camada. E eu vou fazer bem a facão aqui essa seleção. Então eu clico aqui, arrasto e ele vai fazer a seleção para mim. Perfeito. Aqui como tá o fundo branco, então é facinho de fazer a seleção, né? E eu vou vir aqui em selecionar e mascarar. E eu vou colocar, deixa eu ver. Ó, aqui pode ver que ficou uma bordinha branca. Isso com certeza não é interessante para quando a gente for fazer manipulações. Se tem algum objeto na tua manipulação que tá com bordinha branca, com certeza isso tá piorando o resultado final. Então, o que eu vou fazer para resolver isso? Eu posso vir aqui e deslocar a aresta um pouco mais para dentro do objeto. Então a seleção ela vai ficar um pouco mais contraída. Eu poderia fazer para ficar mais expandida, mas eu quero tirar essa bordinha branca, então eu tenho que contrair. Olha só. Ele até que fez um trabalho legal, porém não é isso exatamente que eu quero. Então eu vou descontaminar cores aqui, ó. Veja se ficou legal. Ainda não ficou maneiro. Deixa eu testar algumas configurações aqui. Olha só, aumentando a detecção de aresta, ele já conseguiu identificar um pouco melhor para mim. Mas ainda assim tá bem feio. Mas ele conseguiu desabilitar aquela bordinha branca que estava na minha seleção, né? Agora, para tirar isso aqui, eu vou vir aqui em difusão e aumento um pouquinho. Aumento um pouquinho de contraste também. Diminuo um pouco o raio. Olha só. Acredito que aqui já tá perfeito, gente. Já tá muito bom. Então, a gente deixou os raios aqui em 5 pixels. A suavização a gente não ativou. Difusão em 0.6. E contraste 20%. E a gente deslocou a aresta totalmente para dentro. E também o descontaminar cores que a gente utilizou, né? Perfeito. Olha só. O que acontece agora? Como a gente transformou um JPEG em um arquivo PNG, se a gente quiser salvar isso aqui, ó, ele vai dar erro. Não é possível salvar esse documento de volta ao seu formato de arquivo original. Achate as camadas e descarte os dados extras. Os dados extras, que no caso ele fala aqui, são os dados de canal alfa, que é basicamente o canal transparente, né, que o PNG tem. Então, eu vou dar um OK. E a gente vai fazer uma pequena gambiarra aqui, vocês já vão entender o que é. Se a gente fizer o que ele mandou ali, que é achatar, olha só, ele volta para o canal sem o alfa, que no caso é sem a transparência. Então, para nós não é interessante isso. Eu vou dar um Ctrl Z. Nesse caso, eu vou escrever aqui tábua recortada. E eu vou transformar isso aqui em objeto inteligente. Olha só.
E eu vou voltar lá para o meu principal, dou um Ctrl V e diminuo. Posiciono aqui. E eu posso excluir a minha tábua antiga. E olha só, o recorte dela já está perfeito. E esse a gente já pode fechar. Legal, galera. Aqui a gente já pode ir adiantando e trazendo também o equilíbrio de cores para essa camada da tábua. Então eu dou um clique em Mask e começo a mexer nas cores da tábua ali, com o intuito de deixar ela parecido tanto aqui quanto aqui. Mexo nos tons médios aqui, mexo nas sombras. Vou tentar adicionar um ajuste de curvas aqui para tentar dar um pouquinho mais de correspondência de cores. Eu vou diminuir um pouco a luminosidade dele para bater com a luminosidade aqui da madeira de baixo, né? Que é essa aqui de baixo. Se os dois são madeiras, teoricamente os dois têm que ter a mesma textura, as mesmas cores do ambiente, né, em geral, e também uma perspectiva bem legal, né? Uma perspectiva bem interessante. Perfeito, galera, olha só. Olha como é que estava antes e olha só como é que está depois. Isso aqui é um ajuste básico que a gente faz para que a gente consiga inserir os elementos agora com tranquilidade. Beleza, galera? Agora vamos arrastar aqui o nosso hambúrguer para dentro da imagem. E eu vou fazer o mesmo processo que eu fiz antes, agora só que pulando bem rapidinho para vocês. Olha só, acabei de recortar ele. A gente vem, posiciona ele no centro aqui. Perfeito, maravilhoso. Reparem que a gente tem um pequeno problema aqui referente à perspectiva. A gente tem uma pequena curvatura da câmera, a câmera está pegando um pouco de cima. Por exemplo, podem ver que tem esse ângulo aqui na madeira. E dá a entender como se o hambúrguer fosse tirado uma foto que ele estivesse numa mesa reta. Então a gente tem que usar algumas artimanhas ali para que a gente consiga resolver isso. No Photoshop, então, a gente tem essa ferramenta aqui chamada Deformar. E a gente puxa um pouquinho para baixo essa região aqui. Bem de leve. Olha só, vamos trazendo um pouco para baixo para dar uma perspectiva de mais arredondamento. Que quando é visto mais de cima ali, no caso o hambúrguer, mais arredondadinho ele é. Perfeito, galera, olha só. Já tá ficando legal. E beleza, agora a gente pode ajustar as cores do hambúrguer também, já para ir já adiantando o nosso trabalho. Eu venho aqui, equilíbrio de cores, e adiciono um pouco de ciano, um pouco de azul, e nos realces eu adiciono um pouco de vermelho, antes e depois, antes e depois. Mas eu acho que esse hambúrguer, ele tá um pouco claro demais. Então eu venho aqui, crio mais uma camada de curvas, uma camada de ajuste, né? E eu trago as cores mais claras um pouco para baixo. Olha só, ele vai se inserindo muito melhor dentro do meu cenário. Olha só que beleza. Porque ele estava muito aceso antes, agora ele está mais normal. Agora eu posso trazer já nossas fritas. Faço o mesmo recorte. E aqui eu vou fazer um adendo que a gente pode fazer mais um truque, que é, transformamos em objeto inteligente. Pego o meu Ctrl L aqui para fazer o ajuste de níveis. Faço ele muito mais contrastado, as áreas claras das áreas escuras. E olha só, ele vai demarcar muito melhor. Antes que a gente não conseguia ter certeza onde que era a divisa entre o objeto e o fundo, agora a gente consegue ver claramente, né? Por causa desse ajuste. Perfeito, galera. Agora a gente vai em selecionar assunto. Pode ser tanto por nuvem, tanto por dispositivo, né? O por nuvem ele é mais detalhado, porém demora um pouco mais. E o por dispositivo, ele é um pouco mais rápido, mas não tão preciso, né? E olha só, ele já identificou ali algumas pequenas falhas, mas a gente já ajusta isso com, pode ser até com uma ferramenta de laço, né? Segurando o Alt, a gente consegue fazer uma seleção subtrativa. Olha só que maneiro, selecionou certinho ali. E agora, para eu fazer a minha máscara, eu tenho que desativar o ajuste de níveis. Beleza. Olha, aqui no meio faltou um pouquinho. Eu pego o meu W,
e mudo para seleção rápida. E seguro o Shift e vou passando aqui dentro, né? Pronto, completamos a nossa seleção. Agora eu vou fazer o mesmo procedimento. Selecionar e mascarar. E colo aqui. Posso excluir a minha antiga e já posso ir posicionando ali em cima junto ao hambúrguer, né? Beleza, já tá aqui então. Crio uma nova camada de ajuste, equilíbrio de cores, mesma coisa. Clipo essa máscara, clipo essa camada, né? Os tons médios puxo pro oceano, puxo pro azul também, que é a cor predominante no ambiente, né? Tem que levar em consideração isso. Vou ver o que fica interessante aqui. Nos realces um pouco de vermelho. Vou ver se fica interessante. E vamos trazer aquele ajuste de curvas para conseguir nivelar as luzes, né, do nosso objeto. Clico nesse pegadorzinho. Posso clicar e arrastar a parte onde eu quero deixar mais escuro. Eu vou deixar ele assim. E eu vou voltar aqui para o meu equilíbrio de cores e tentar dar mais uma ajustada. Acho que aqui ficou muito azul. Então eu vou tirando um pouquinho os tons médios, que assim já ficou interessante. E com o ajuste de cores e o ajuste de luzes, já dá pra gente ir tendo um resultado bem legal e a gente já pode passar pro próximo, né? Vamos colocar aqui então a cerveja, fazer o mesmo procedimento e a gente já volta. Agora a gente tem que pensar mais ou menos como que vai ficar a questão de disposição dos itens, né? Eu vou bloquear essa camada de trás, bloquear essa camada da frente, e vou trazer um pouco mais para baixo esses dois aqui, mais para cá, para dar mais espaço para cerveja. Vou trazer um pouquinho mais para o centro o hambúrguer. E aqui também, diminuo um pouco. Não precisa ficar perfeito a questão de proporção ali, mas tem que ter, logicamente, um pouco de senso, né, para ver quanto que vai ficar bom ou não. Beleza, pessoal, agora a gente pode dar um trato na nossa Heineken ali, né? Podemos, então, vir aqui nesse ajuste de camada, trazer um pouquinho do equilíbrio de cores, clipamos ela, posso trazer um pouco mais de ciano, um pouco mais de azul, nos realces um pouco de vermelho talvez, para aqui, e nas sombras também um azulzinho. Agora adiciono também o ajuste de curvas, tirando um pouquinho dos tons mais claros, né, que eles estão muito estourados, um pouquinho assim. A gente pode criar lá em cima um ajuste de preto e branco para conseguir identificar. Caso esteja alguma coisa que esteja muito preta, a gente pode diminuir para ficar condizente com os outros pretos. Caso tenha alguma coisa que fique muito clara, a gente vai olhar e vai identificar que vai estar muito distoante do resto. Então eu ajusto aqui. Olha, pode ver que ele já ficou muito mais encaixado, né? Aqui e depois. Posso tirar. Acho que ficou demais aqui. Posso até tirar um pouquinho. E beleza. Agora, pessoal, já dá pra gente começar a ambientar um pouquinho com sombras, né? O que nós vamos fazer? Na minha tábua lá de baixo, na minha mesa, no caso, eu vou criar um ajuste de exposição negativo. Correção de gama um pouquinho positiva também. E eu vou inverter. E a gente vai fazer a sombra aqui da nossa tábua, beleza? Então, eu vou achatar um pouco o meu pincel, acho que um pouquinho menos, para deixar ali na proporção, na perspectiva também da mesa, né? Deixa aqui o fluxo em 25%. Acho que tá um número bom. E eu vou passar essa primeira demão de sombra, essa primeira demão, né, no caso de sombra, para ver se ela vai ficar interessante ou não. Se ela ficar muito forte, depois eu tenho que fazer uma mais fraca um pouco, porque essa aqui se torna daí a sombra de contato e eu crio outra mais suave para deixar como sombra geral. Repara aqui, nessa região aqui tá um azul, tá uma sombra bem mais colorida, né? E a gente acabou de criar uma sombra aqui que ela tá bem preta. Isso é errado, então a gente tem que fazer essa alteração, trazendo o ajuste de exposição para baixo do equilíbrio de cores. E olha só, ele vai trazer as nossas sombras para um ajuste bem mais escuro. E a gente já pode ver que a gente, nesse caso ficou bem escuro mesmo. A gente pode dar uma diminuída. Deixar um pouquinho mais claro, para que esse tom escuro ele se torne bem parecido com esse aqui. E agora, como essa região aqui ela está na sombra, então ela tem que ser teoricamente bem mais escuro do que essa região aqui que estão os objetos, né? Então eu vou criar também um ajuste de exposição negativo até que ele se encontre mais ou menos aqui nesse tom de sombra aqui debaixo da mesa, né? Então eu inverto a minha camada, a minha máscara, né? Pego aqui o brush redondo e eu vou pintando
nessa região, para ficar mais realista. Olha só, perfeito. E agora, sem o ajuste e com o ajuste, a gente já pode ver a diferença que fez essa exposição, né? Beleza, pessoal? Agora dá pra gente fazer os pequenos ajustes aqui, que são as sombras dos objetos, né, que a gente está trabalhando. Eu vou puxar, então, uma sombra para cá, e eu vou apagando aos pouquinhos também, vou voltando e vou apagando. Vou criando aqui também uma sombra aqui no nosso hambúrguer. Talvez a gente tenha que fazer uma sombra de contato depois um pouco mais forte, para que fique mais realista. E pode reparar, pessoal, que a gente não tem tanta sombra assim no hambúrguer. Então a gente vai adicionar uma sombra com ajuste de exposição negativo também. E a gente vai inverter e vai começar a passar aqui embaixo, olha só. Cuidado para não ficar tão forte assim. Mas mesmo assim esse ajuste está existindo, né? Beleza, perfeito. Achei que ficou bem legal. E a gente pode criar mais um ajuste de exposição em cima daqui da tábua. Para criar um preto um pouco mais forte, né? Aqui eu copio e vou fazendo um ajuste um pouquinho mais centralizado ali, bem embaixo do hambúrguer. Beleza, galera? Ó, ele já vai se incluindo muito mais no ambiente, né? Olha só. Aqui a tábua antes e a tábua depois. E aqui, o que a gente pode fazer? Eu acredito que ele está muito claro ainda. Deixa eu dar uma diminuída aqui, dar uma contrastada melhor nos tons médios. E eu vou também gerar um pouco de sombra aqui para ele ter um pouco mais de sentido, porque essa região aqui no meio, teoricamente é onde ele bateria menos luz, né? Nos cantos ainda viria uma luz aqui de corte, né? Um pouco, mas no centro ele teria um pouco menos de luz, né? Então pego o meu brush e vou pintando aqui no centro devagarinho, embaixo também. E também utilizo a mesma técnica aqui para criar aquela sombra de contato, que é a sombra mais forte do nosso objeto. Olha só que maneiro que tá ficando. Beleza. E depois a gente vai fazer mais alguns ajustes aqui nessa região. Agora, mexendo um pouco aqui na nossa imagem da Heineken, eu vou fazer também uma sombra. Vou utilizar essa sombra que já tem aqui na mesa e vou começar a pintar essa sombra aqui também. Eu quero que o lado dominante aqui da luz seja desse lado, então quer dizer que o outro lado ali vai ter bastante luz. Então eu venho aqui na Heineken, na cerveja, adiciono um ajuste de exposição, diminuo ele, inverto a camada, pego o meu pincel normal e começo a pintar desse lado. Aumento um pouquinho o flow, o fluxo, né? Olha só, os objetos já vão se inteirando um pouco mais. E eu acho que essa cerveja, ela tá um pouco flat demais, essa base dela aqui. Então eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui no nosso hambúrguer, né? Então eu seleciono ele, botão direito, deformar, e eu trago um pouco para baixo aqui essa cerveja. Olha só que maneira que vai ficando. Beleza. Já ficou bem mais redondinho, muito mais ambientado, né? Acho que ficou até um pouco demais, eu vou diminuir um pouco isso. Ficou meio preocupante. Olha só, eu acho que aqui já tá bem interessante. Para não ficar totalmente reto, né? Para ter um ajuste um pouquinho melhor. Eu vou criar mais um ajuste de exposição para criar uma camada de sombra direta ali. Então, inverto. Pego minha camada aqui, meu brush, e faço a sombra de contato. Beleza, olha só como é que tá ficando. O que mais que eu posso fazer? Eu posso adicionar mais uma camada de ajuste aqui, de curvas, e aumento somente os tons médios, que são esses, e eu vou mudar essa camada aqui do modo de normal para sobreposição. Veja se fica muito forte, assim eu vou dar uma diminuída, e eu vou transformar isso aqui nos pontos onde, teoricamente, ficaria a luz um pouco mais forte. Tem que tomar cuidado para não deixar tão escuro esse lado aqui. Acho que assim ficou interessante. Olha só. O que a gente pode fazer também? Aumentar um pouquinho, fazer um ajuste de curvas para cima aqui, trazendo um pouco mais de luz. Inverto essa camada.
com esse ajuste aqui, tendo a vir aqui nessa região um pouco mais afastada da borda e começa a pintar para gerar um pouco mais de 3D aqui dentro do nosso objeto. Aproveito e diminuo aqui um pouco para não deixar tão claro assim. Mas ele já dá um tchan ali para nossa imagem. Beleza, galera? Agora, o que dá pra gente fazer mais ainda? Eu vou vir aqui no meu hambúrguer, faço um ajuste de camada de matiz e saturação, e eu faço aqui em colorir um tom azul, para bater mais ou menos com o azul lá de trás. Eu inverto aqui então, e começo a pintar desse lado, onde está virado para essa luz azul ali. Olha só que maneiro que vai ficando. Eu vou clicar 2 vezes aqui em cima do meu objeto, né? Esse aqui. E eu vou fazer o Blend If, que é o mesclar C cinza. E eu pego com o meu botão Alt selecionado e arrasto o lado direito dessa flechinha para a direita. Repare nessa região aqui, onde ele vai ir mudando ali conforme eu vou alterando essa flechinha, olha só. Ele vai se mesclando e transformando um pouco mais de realidade para essa luz, né? Para não ficar tão dura assim, então é fake. Agora eu trago um pouquinho de matiz de saturação aqui na cor vermelha, que é um vermelho um pouco arrosado aqui, mínima coisa. Inverto a camada também. E aqui nas batatas fritas também. Clico aqui e crio uma nova matiz de saturação. Pego aqui e transformo para o azul, aquele azul que a gente tem ali. Inverto e começo a pintar aqui por cima, só para dar um tchan um pouco mais interessante. E a gente pode fazer algumas coisas para dar uma luz de corte aqui, por exemplo, nesse hambúrguer. Eu pego, embaixo das minhas matizes e saturações, eu crio um ajuste de exposição. Eu posso aumentar a exposição, diminuir a correção de gama, para criar como se fosse uma luz de corte bem dura aqui, né? Para que a gente consiga dar um pouquinho mais de dramaticidade para essa imagem. Olha só, galera. A gente vai desenhando aqui nas pontinhas, né? Onde teoricamente estaria pegando luz. Isso ajuda também a separar um pouco mais o fundo da nossa imagem. Vai fazendo aqui os desenhos das bordinhas dos elementos que estão dentro do nosso objeto. Vocês vão ver que vai ficar um efeito bem maneiro. Agora clicamos 2 vezes em cima dele e fazemos o mesmo Blend If, que é o mesclar, para gerar um pouquinho mais de realismo. E olha só, a gente pode fazer a mesma coisa aqui na nossa batata. Olha só, acredito que já ficou bem legal, bem interessante o nosso desenho. Damos um geral aqui para dar um toque final. E agora também a gente pode vir aqui na nossa Heineken e fazer a mesma coisa. Então agora a gente vai ir lá para cima e a gente vai começar a criar algumas cores sólidas. Por exemplo, a gente vai criar esse vermelho, meio rosa aqui. A gente vai inverter essa camada e a gente vai começar a pintar bem de leve, num fluxo bem baixo. Fluxo 14, por exemplo. Olha só, aqui nesses pontos. E vai colocar em subexposição linear, adicionar. Olha só o peso que a nossa imagem já vai tendo, vai ficando muito maneiro. Esse efeito é bem interessante.
Tem um efeito que dá pra gente fazer com a cerveja. Ele não se enquadra muito bem aqui nesse local, mas é interessante para dar um tchan, né? Geralmente no social media as pessoas não notam tanto esses detalhes, não julgam tanto como reais ou irreais, né? Mas como a gente já criou um cenário todo bem realista, agora é interessante a gente brincar um pouco também com algumas coisas, né? Nem que sejam tão reais assim. Então a gente pode vir aqui, duplicou a cerveja, inverteu ela de baixo para cima. Agora a gente vem aqui, faz uma camada, inverte essa camada para a cerveja e começa a pintar alguns pontos aqui. Olha só, como se estivesse refletindo dentro da mesa. Porque a luz que bate lá atrás da nossa cerveja, que está vindo aqui, ela teoricamente está refletindo aqui também, porque tem uma transparência ali dentro da garrafa, né? Então vem aqui na cerveja, filtro, desfoque gaussiano. Aumenta um pouquinho, já vai ficando bem mais legal. Adiciona um blend if também, mesclar, né? E, gente, isso aqui já vai ficando bem maneiro. É um resultado que é digno de feed ali de qualquer restaurante, de qualquer lugar que se preze, que vai fazer uma arte massa para apresentar para os seus clientes, né? E para a gente conseguir um efeitinho mais legal ainda, que é um retoque, que é o pós-processamento que a gente chama, a gente pode fazer uma luz bem fraquinha assim, uma cor sólida bem fraquinha assim. Eu inverto essa camada, sobreexposição linear para ela também. E vou começar a pintar com o meu brush, aqui nessas bordinhas, bem de leve. Até diminuir um pouco o fluxo para 5%, a 6%. E eu vou pintando essas bordinhas. Olha só que maneiro, já vai tendo uma cara muito maneira para essa manipulação, né, gente? Então aqui que a gente pode fazer mais para finalizar esse objeto, por trás do hambúrguer ali e por trás dos nossos objetos, a gente vir aqui e transformar em objeto quente, né, com a fumaça do hambúrguer. Olha só, vem aqui, de normal então, eu coloco para divisão. E olha só que maneiro, gente, que vai ficar isso aqui, quando a gente revela somente na região onde está as nossas coisas que teoricamente deveriam estar quentes, né? Adicionar também sobreposição de luz aqui, para gerar um pouquinho mais de cinematografia, que seria basicamente os efeitos cinematográficos dentro da nossa imagem, né? Adiciono isso para divisão, para que ela se multiplique, né? As cores mais claras elas fiquem aparecendo e as cores escuras elas sejam canceladas, né? Eu dou um Ctrl L, puxo um pouco para a direita os tons médios e o preto eu transformo em mais preto ainda, né? Acho que dá para até diminuir um pouquinho. Um pouquinho mais para baixo aqui. Aqui eu crio uma camada e vou cancelando, né? E acho que já ficou bem legal aí também. E agora a gente tem que trabalhar com a tipografia ali por trás do nosso objeto, né? E agora a gente pode apertar Ctrl Shift Alt E para juntar todas as camadas visíveis. Aperto com o botão direito, converter em objeto inteligente. No filtro, eu venho aqui em filtro do Camera Raw. E pessoal, se você gostou desse resultado e viu fazendo do zero, ficou até agora, então é claro que você precisa deixar o teu like aqui embaixo, se inscrever no canal e também curtir, mandar para algum amigo que precisa ver esse conteúdo que é de muito valor. São vários anos de técnica ali que a gente foi adquirindo e agora eu estou passando para vocês de graça, totalmente gratuito aqui no canal. Espero que vocês tenham gostado desse resultado. Eu peço de coração que vocês se inscrevam no canal e apoiem, deixe o teu comentário aqui embaixo se você gostou do resultado, para que eu consiga trazer cada vez mais conteúdo como esse. Pessoal, mais uma vez, obrigado se você acabou ficando até o final e acompanhando aqui para que a gente conseguisse construir junto esse material.
Então lembrando que os assets para você conseguir fazer comigo essa manipulação estão todos aqui na descrição, no comentário fixado também, para que você consiga fazer o download e fazer junto comigo essa obra de arte que agora você consegue fazer também, porque você já tem o conhecimento, já tem os assets para você fazer, e é claro, só falta você se inscrever no canal para agradecer esse conteúdo. Claro, se você gostou, né? Muito obrigado, até a próxima, tchau, tchau!